Abra sua Bíblia, por gentileza. O segundo livro de Reis, no capítulo 13. E nós vamos ler a partir do verso 14. Queria agradecer mais uma vez ao pastor Samuel por nos receber aqui, por aceitar o meu pedido de poder estar com você, depois de mais de 20 anos que eu não aparecia, né? Eu falei para ele, eu fiquei chocado, porque a última vez que eu tive, você fez um tour comigo, me levou a comprar tênis para o meu filho que era pequeno. Então, tudo crescido, casado. Eu falei, então faz tempo que não vinha. Mas Deus realmente colocou no meu coração muito forte. Eu achei que essa conferência onde eu preguei hoje, que eu ministraria hoje à noite. Mas a conferência está acontecendo vários dias, manhã, tarde, noite, período integral. E os irmãos entenderam de fazer um ajuste e me colocaram à tarde. Quando eu soube que a noite estava livre, né? Eu falei para o Samuca, eu falei, olha, você pode, Samuca, desculpa, né? Depois de 32 anos de amizade, não é reverendo Samuel, é Samuca. Eu falei, pastor Samuel Júnior, eu falei, olha, você pode ser egoísta e a gente tira a noite para nós, botar o papo em dia, conversar. Ou você pode dividir a gente com o Birigui, que é o que está no meu coração, ou fazer qualquer outra coisa que Deus te dirigir. Falei, meu coração está que Deus quer fazer algo lá em Birigui. Que nada disso foi à toa. Então assim, eu sinto que eu estou no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa e surfar na onda. Que pensa na onda. Você está percebendo que há algo diferente de Deus aqui hoje? Então assim, há uma determinação divina. Essa é uma noite profética. E eu creio que mais do que apenas trazer uma palavra que desafie seu coração, que te encoraje, que fortaleça a sua fé, eu na verdade quero te desafiar a crer que essa é uma noite de liberação de Deus sobre a sua vida e sobre essa casa. Amém? Então vamos lá. Segundo Reis, capítulo 13, do verso 14 ao 19, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, acompanhe comigo. O texto sagrado diz: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire, e o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse: mas pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Primeira frase do verso 20: Eliseu morreu e o sepultaram. Pai, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do Teu Espírito nesse lugar. Nós oramos que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada nessa noite. E nós declaramos que esse ambiente, não apenas um ambiente físico, mas esse ambiente espiritual que envolve cada mente e coração nesse lugar, nós declaramos que é um palco para as manifestações do Espírito Santo. Declaramos que não haverá nenhum nível de interferência maligna e que nada, absolutamente nada, roubará nenhum dos nossos irmãos nesse lugar de receber aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Declaramos que esse é um ambiente onde a palavra de Deus será liberada e acompanhada por meio dos sinais que testificam a veracidade dela. E desde já nós te damos honra, te damos glória, te damos louvor pela certeza de tudo que o Senhor fará nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando eu leio um texto como esse, do Antigo Testamento, eu sempre procuro olhar para uma porção dessa das Escrituras, não apenas como um mero registro histórico, não apenas como uma informação a respeito de um povo, de um homem de Deus como o profeta Eliseu, de um rei como o rei de Israel, mas eu tento sempre fazer isso com a ótica do Novo Testamento. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito,
1 Coríntios 10:11 diz que essas coisas que aconteciam com a nação de Israel foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo, de quem são chegados os fins dos tempos. Então eu gosto de olhar para um texto como esse, e não apenas me informar de algo que aconteceu um dia, num passado distante, mas entender o que é que Deus está comunicando para mim e para você hoje. E quando eu olho para esse texto, eu acho importante a gente tentar entendê-lo assim, aquela visão panorâmica. Você tem o rei de Israel, Jeoás, ele era filho do rei Jeoacás, foi o 12º governante do reino de Israel, o reino do norte. Isso é aquela distinção que a gente faz depois que o neto de Salomão, Roboão, ele simplesmente traz uma divisão no reino. 2 tribos ficam no sul, formando o reino de Judá, Judá e Benjamim, que eram 2 tribos grandes, mas as outras 10 das 12 tribos de Israel formam o reino do norte, ou o reino de Israel. A partir disso nós temos o reino dividido, e esse já é o 12º governante do reino dividido. E quando eu olho para ele, eu vejo que o propósito da visita dele a Eliseu era o que a gente pode classificar como uma visita social de despedida. Porque nós lemos no verso 14 que Eliseu estava enfermo. Não só enfermo, a Bíblia diz enfermo da enfermidade da qual haveria de morrer. E logo depois desse episódio, Eliseu morre e é sepultado. Ou seja, é o último episódio da vida de Eliseu. Não bastasse um quadro de enfermidade e debilidade física que é informado. Você, embora a Bíblia não fale a idade que Eliseu tinha quando morreu, você pode fazer uma conta de que Eliseu profetizou no reinado de vários desses reis de Israel. E quando você pega a duração do reinado desses reis, por mais novo que Eliseu tenha começado seu ministério, ele tinha que ter no mínimo uns 80 anos de idade nessa época. Então certamente Eliseu está dando sinais de debilidade do fim de vida. É aquele tipo de quadro de enfermidade relacionado ao declínio final da velhice. E Jeoás vai para despedir. Eu digo que ele foi para despedir porque ele usa uma frase que só foi usada na Bíblia outra vez pelo próprio Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando foi que Eliseu falou isso? Quando a carruagem de fogo separa Eliseu de Elias, e ele vê essa carruagem, e ele sabe que Elias está para ser levado aos céus. Então, foi o próprio Eliseu que inaugurou o uso da frase: meu pai, carros de Israel, nome de um dos patriarcas, e seus cavaleiros. Traduzindo, vieram te buscar. A santa carruagem veio te levar. Então isso poderia ser traduzido em uma linguagem mais moderna nossa, como #partiu glória. Então quando esse homem fala isso para o próprio Eliseu, numa linguagem que o Eliseu entende, porque ele a inaugurou, basicamente eu entendo que ele está dizendo: vim despedir, você está partindo. Mas apesar do propósito da visita aparentemente ser só social, você percebe que Eliseu, mesmo num quadro de debilidade física, enfermo, se permite ser um instrumento de Deus na vida dele, o que sempre me lembra algo. Os meus e os seus problemas pessoais não precisam necessariamente, quando falamos de circunstâncias adversas, ser um impedimento para que eu e você sejamos bênção na vida dos outros. E ele se permite ser usado por Deus uma última vez, e libera uma palavra profética. Ele começa a orientar esse homem ao que eu classifico de um ato profético, porque ele simplesmente diz para ele: pegue o arco e algumas flechas. O cara pegou. Observe que Eliseu fala no plural: algumas flechas. Aí ele diz: empunhe o arco. Ele fez. Abre a janela que dá para o oriente ou para o leste. Ele fez. Ele falou: agora atira. O rei atirou. No momento que o rei atira uma das várias flechas, Eliseu começa a profetizar: essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Essa é a flecha da vitória do Senhor. A pergunta é: aquela flecha sozinha lançada faria alguma coisa pela nação de Israel? Não. Provavelmente ela não foi muito além do quintal da casa de Eliseu. Ela não se transformou num míssil balístico de alta potência, caiu lá no acampamento do inimigo, destruiu todo mundo, mas era uma declaração no reino espiritual. Da mesma forma como essa flecha foi atirada, eu estou declarando a palavra de vitória sobre essa circunstância. Então nós precisamos entender que aquilo era apenas uma encenação, chamamos de ato, uma encenação profética de algo que no reino espiritual estava sendo liberado. Agora, tão logo Eliseu faz isso, Eliseu diz: agora pega as outras flechas, e não mandou pegar uma só, e diz: agora atira no chão.
E o rei atira uma, duas, três. Na terceira ele para. E a Bíblia diz que Eliseu ficou indignado. Esse indignado é uma tradução amena. O original hebraico, a língua que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, de acordo com os léxicos, diz que ele ficou irado, furioso. Se fosse hoje, a frase de Eliseu talvez seria: por que parou? Parou por quê? Porque diz 5 ou 6 vezes você tinha que ter atirado no chão, porque parou na terceira. E diz: então, se atirasse mais, feriria os sírios em afeto até os consumir, até acabar com eles. Mas agora você só vai feri-los 3 vezes. Agora observe, qual foi a primeira palavra profética? Quando ele lança a janela: essa é a flecha da vitória do Senhor, você vai ferir os sírios em afeto até acabar com eles. Ou seja, Deus estava dizendo: eu quero te dar uma vitória plena. E há um pano de fundo histórico, se você ler os capítulos anteriores e os posteriores, que era o quê? Era uma batalha geracional contra os sírios. Israel avançava, ganhava terreno, conquistava algumas cidades, depois eles se fortaleciam, avançavam, reconquistavam, recuperavam. Israel faz o mesmo, e esse vai e vem acontecendo há tempo. Já antecedeu a geração de Joás, continuaria depois. Agora, quando Deus diz: você vai ferir o inimigo até acabar com eles, a gente poderia usar a expressão nossa atual do português: até acabar com a sua raça. É literalmente exterminar o inimigo, a ponto dele não conseguir se recuperar mais e não ser mais um problema. Então Deus está oferecendo vitória num nível assim que você pode classificar de abrangente, completa, total. Mas quando esse cara tira a terceira e para, Eliseu fica indignado. A pergunta é: por que ele mandou o rei atirar no chão? O rei entende que aquilo é uma continuação do ato profético. Eu não acho que o rei de Israel pensou: deve ter um sírio infiltrado, escondido debaixo da areia, que eu preciso acabar com ele. Ele entende. Mas por que ele para com 3? Porque de alguma forma esse camarada está dizendo: 3 está bom. E a gente fica especulando. De repente ele pensa: eu quero passar minha vida toda em guerra, não quero ter muitas batalhas. Mas Eliseu, apesar de profeta e não comandante militar, entende que com 3 vitórias eles só iam repetir o mesmo de sempre e não exterminariam o inimigo. Isso apenas daria fôlego, eles iriam empurrar a situação com a barriga para mais uma geração, mas não resolveria. Mas de alguma forma aquele rei estava dizendo: 3 está bom. E Eliseu fica furioso com o fato de ele se contentar com algo menor do que aquilo que Deus disponibilizou. E ele, que já tinha liberado a palavra de uma vitória total, diz: agora vai ficar só em 3 e não vai experimentar o que Deus disponibilizou. O que me leva a te fazer 2 perguntas aqui. Primeiro, quem determina a quantidade, a dimensão de vitórias que você terá? Porque a maioria de nós acha que isso é um ato unilateral da parte de Deus, e de acordo com esse texto, não. Deus está dizendo: eu libero vitória nesse nível, mas você pode limitar o que Deus ofereceu a algo inferior. Segundo, ele diz: se atirasse no chão 5 ou 6 vezes, você ia vencer 5 ou 6 batalhas até o inimigo não se recuperar mais, mas agora só ganha 3. Quem determinou a quantidade, a dimensão de vitórias não foi Deus. Se dependesse de Deus da palavra profética, o assunto seria resolvido. Mas porque do lado de cá tem alguém que não se apossou de tudo aquilo que Deus liberou, então o que estava disponibilizado só pode ser usufruído no nível inferior. Isso precisa chamar a minha e a sua atenção, porque normalmente a gente pensa só em termos de extremos. Ou tem alguém do lado de cá que não crê em nada do que Deus vai fazer, ou tem alguém do lado de lá que acredita em tudo que Deus vai fazer. Mas a maioria das pessoas não estão nesse extremo. A maioria das pessoas está transitando em algum lugar aqui no meio, onde ele até acredita que Deus faz, mas não acredita para tudo. E a minha pergunta é: será que eu e você não podemos ser vítima desse tipo de atitude sem estar percebendo? Outro dia um pastor falou para mim: estou aplicando fé para que meu casamento tenha uma sobrevida de mais 10 a 15 anos. Eu falei: como é que é? Não, eu preciso de um milagre, porque eu não posso perder o casamento, eu estou aplicando fé para mais 10. Eu falei: já que vai aplica fé para tudo. Por que 10 ou 15 anos? Não, porque os filhos cresceram, o impacto será menor. E aí você pensa: eu como pastor e crente do lado de cá, deveria estar com essa vontade de voar no pescoço dele que eu estou sentindo? Se é para aquele milagre, eu vou crer no meio milagre, em vez de buscar uma ação ou uma intervenção de Deus completa? E eu já ouvi as coisas
mais absurdas ao longo de mais de 30 anos de ministério pastoral. E o curioso é que sempre aparece alguém para surpreender a gente com outra bobagem. Porque as pessoas não estão entendendo o seu lugar de responsabilidade de interagir com Deus. Preste atenção. Não adianta você apenas ter uma palavra de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos entender a importância de interagir devidamente com o profético. E não é só esse texto que nos ensina isso. Deus fez uma promessa a Abraão que não era uma promessa qualquer, não dizia respeito só a abençoar a pessoa ou a família de Abraão. Quando Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo diz em Gálatas 3,8 que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Ou seja, era o plano de Deus em jogo. Não há promessa qualquer. Mas em Gênesis 18:19, Deus diz assim sobre Abraão: o que eu escolhi, para que ele ordene os seus filhos, sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O que Deus prometeu a Abraão cumpriria espontânea e automaticamente? Não. Deus está dizendo, eu cumpri o que eu falei, Abraão tem que fazer a sua parte de interação. Aí você pula para o Novo Testamento, 1 Timóteo 1,18, Paulo diz ao seu discípulo, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas o bom combate. O que ele está dizendo, Timóteo? Porque Deus te deu uma palavra, profeta, você vai sentar na cadeirinha e esperar? Não, cai para cima, meu filho, luta por aquilo que Deus falou. Porque sem a palavra de Deus você não vai a lugar nenhum, mas ela sozinha, sem a sua interação, não vai encontrar um ambiente de operação. É lógico que existem promessas que são incondicionais, como a vinda de Cristo, quer você acredite, quer não, na hora certa ele virá, quer você esteja pronto, quer não, ele virá. Mas a maior parte das promessas nos são dadas dentro de um elemento condicional que requer de nós interação. E a interação não é só eu me envolvo ou não, a pergunta é quanto eu me envolvo nisso, quanto eu acredito nisso, porque eu posso experimentar uma intervenção parcial como esse homem, que até teve vitória, mas não tudo aquilo que Deus queria. E o ponto principal que eu vejo nessa história são dois times diferentes. Vou usar a expressão time, que o brasileiro entende muito. De um lado você tem Jeoás, rei de Israel, que eu vou botar jogando no time dos conformados. Quem é o conformado? Aquele que diz 3 está bom, porque é que eu vou lutar por 5 ou 6 vitórias? Ele se conforma com algo menor do que aquilo que Deus disponibilizou. Do outro lado você tem o time dos inconformados, porque Eliseu fica indignado, furioso, porque está dizendo, por que é que você vai limitar o que Deus te deu, quando Deus tinha algo bem maior? E eu quero em primeiro lugar chamar sua atenção para algo que eu quero classificar como o poder do inconformismo, o que nos ajuda também, consequentemente, a entender o poder do conformismo, o oposto. A Bíblia diz em Juízes, no capítulo 6, no verso 13, que um anjo, ou anjo do Senhor, aparece a Gideão e diz para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia imaginando lá dentro da história, visualizando, trocando de lugar, como que seria se fosse comigo. E gente, o anjo do Senhor aparecer a você, não é que nem o vizinho dando bom dia no portão pela manhã. Não vamos dizer que é uma coisa normal. Eu fico imaginando, se eu tivesse uma aparição de um anjo qualquer, quer dizer, o anjo do Senhor, como é que eu reagiria? Eu fico me perguntando se eu teria coragem de responder qualquer coisa. E quando o anjo do Senhor fala para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, o Gideão entrou com o anjo na hora. Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Eu ia dizer, doido, peitou, encarou o anjo. Agora, o que nós temos em Gideão? O grito de um inconformado. Se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos nesse marasmo e mediocridade espiritual? Se o Senhor é conosco, eu quero ver um pau quebrar, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver o sobrenatural em operação. Cadê o mover de Deus? Agora pensa comigo. Alguns de nós às vezes achamos que Gideão era inconformado porque Deus o escolheu. Mas a pergunta é, será que Deus não escolheu justamente por encontrar nele um inconformado? Qual é a ordem correta aqui? De acordo com 2 Crônicas 16:9, que diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Isso aqui na teologia nós temos um palavrão, uma palavra grande,
antropomorfismo, para explicar. É quando Deus usa linguagens humanas para se fazer entendido com algo que não, na verdade, o limita. Deus não precisa passar os olhos para procurar, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, mas Ele está tentando fazer com que a gente entenda que Ele está procurando. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações sejam íntegros, inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Deus não vai mostrar sua força para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles que vão me levar a sério, onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu, onde estão aqueles que vão se voltar para mim de verdade. Então preste atenção, Ele só manifesta o seu poder para esses inconformados. Estão dizendo: eu quero é tudo, eu não quero algo parcial, eu não quero algo pela metade, eu não quero algo inferior. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo qual é exatamente o poder de um inconformismo, assim como pela lógica inversa. Nós entendemos em Joás, em outros exemplos, qual é o poder do conformismo, onde nós estamos limitando o que Deus tem feito. Não significa que a gente não está provando nada, mas a pergunta é: estamos experimentando tudo que Ele disponibilizou? Ou estamos diminuindo o nível do sobrenatural na nossa vida, porque simplesmente nos empolgamos com menos? Quando eu olho para Eliseu, eu entendo exatamente que a reação dele é de um inconformado, porque esse é o perfil que você vai encontrar em Eliseu na Bíblia. E eu quero usar Eliseu como bom exemplo, embora Joás tenha que entrar na história como exemplo a não ser seguido. Eu quero usar Eliseu. Como é que Eliseu surge no cenário da história bíblica? No momento, não dá para você desassociar a história de Eliseu da de Elias. No momento em que Elias desiste do ministério, porque é isso que Elias fez. 1 Reis 19, ele diz para Deus: melhor me é morrer do que viver. Eu não sou melhor do que meus pais, mesmo antes de ir para a caverna. Essa é a linguagem de Elias com Deus. O que eu acho curioso, porque a Bíblia diz, começa o capítulo dizendo que Elias fugiu para salvar a sua vida. Jezabel, mulher de Acabe, promete matá-la, a rainha. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvá-lo. Agora que ele fugiu, escapou, ele fala para Deus: melhor me é morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu falo: então volta que Jezabel resolve o seu problema. Aí outro dia alguém perguntou: pastor, e aí, o cara queria morrer ou não queria morrer? Eu falei: nem a gente sabe direito o que a gente quer. Outro dia um falou: não, pastor, que ele era machista, não queria morrer pela mão de uma mulher. Não falou nem mulher, mulher. A verdade é que ele entra num modo de desânimo. E quando ele diz: eu não sou melhor do que meus pais, sabe o que ele está dizendo? Eu tinha expectativas de superação que eu não consegui. E desanimado, ele fala para Deus: para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. E basicamente o que ele fez foi entregar para Deus uma carta de demissão. E eu digo para alguns: cuidado com aquilo que você ora, porque Deus aceitou a resignação dele, mas disse: mas vai cumprir um aviso prévio primeiro. E não só vai cumprir o aviso prévio, vai ter que fazer algumas coisinhas antes de ir embora. Você vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta, em seu lugar. Não há nada que indique que eles tenham nenhum relacionamento de discipulado antes de Deus escolher o sucessor. Se isso aconteceu, não sabemos, que não há garantia bíblica. O nome de Eliseu surge da boca de Deus. Deus diz: ele vai ser profeta em seu lugar. Basicamente isso me ensina que o ministério é tão sério que até para desistir o cara tem que ser responsável. Deus diz: arruma outro para te substituir. E Deus diz: particularmente meu plano é esse. O abençoado Elias nunca ungiu Jeú, rei de Israel, nunca ungiu Azael, rei da Síria. Quem teve que ungir os dois reis foi Eliseu. Ele só vai, joga a capa no Eliseu e diz: agora é contigo, velho, estou fora. Eles caminham por pouco tempo, não sabemos quando, até que chega o dia de Deus levar Elias. Esse dia não era novidade, não para Elias, não para Eliseu, não para os filhos dos profetas. Quem pensa na turma que não sabe guardar segredos são os filhos dos profetas. Acessar e revelar. Então, 2 Reis capítulo 2 começa com Elias dizendo para Eliseu: eles estão em Betel, diz: fica aqui. Estão em Gilgal, perdão. Fica aqui, que o Senhor me mandou a Betel. E quando o Elias vai estar instruindo o Eliseu a ficar, Eliseu diz para ele: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Isso está na tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria. Não te deixarei, não largarei do teu pé. E ele diz: estou na sua cola, não te largo. Foram juntos. Ele chega lá, resolve o que tem que fazer. Aí ele fala de novo para o Eliseu: segura a onda aqui, rapaz.
que o Senhor me mandou a Jericó. E quando ele saiu, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não largarei do teu pé, estou na sua cola, agarrado em você. Então ele acompanha. Elias faz o que tem que fazer em Jericó e diz: garoto, segura a onda agora, que o Senhor me mandou o Jordão. Eu imagino que na última, o Elias que não aguenta mais ouvir a mesma frase do Eliseu, quando Eliseu vai começar a frase, pelo menos é o que eu faria no lugar dele, eu imagino o Elias remedando: tá certo como vive o Senhor, não deixarei, não largarei teu pé. O Elias se incomoda com aquilo, porque, gente, Elias sabe, Eliseu sabe, em cada um desses lugares onde ele chega, os filhos dos profetas procuram Eliseu e dizem: você sabe que é hoje que o Senhor vai tomar o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Ele diz: eu sei, calai-vos. Então você tem que imaginar que é o último dia de Elias. Elias sabe, Eliseu sabe, outros sabem. Quando o Elias está dizendo para o Eliseu várias vezes: fica aqui, minha leitura disso, e dá um pouco de espaço e privacidade, são meus últimos momentos, me deixa sós. Eliseu disse: no way, de jeito nenhum. Até que chega um momento que na última, o Elias olha para o Eliseu e diz: que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Pastor, na sua Bíblia tem esse tom, na minha também. Na sua talvez seja: oh meu querido, faltando alguma coisa que eu não fiz, que eu estou esquecendo. Eu imagino, na minha cabeça, imagino o Elias estressado. E a hora que o Elias faz a pergunta, eu imagino o Eliseu que esperou o dia inteiro a chance. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Abusado. Porque, meu amigo, Elias é um dos maiores vultos do Velho Testamento. Provavelmente só perto por Moisés. Querer ser igual a Elias já era ousadia. Mas eu quero ser você vezes 2. A Bíblia diz que o Elias olha para o Eliseu e diz: dura coisa pediste. Você vai no original, a palavra traduzida como dura coisa, ela tem 2 possíveis significados. Uma coisa difícil. Segundo, uma coisa que machuca e fere. Então, de duas, ou Elias está dizendo para o Eliseu: está querendo muita coisa difícil, até eu, que sou doutorado no sobrenatural, acreditar que isso te seja dado. Ou 2, magoei. O que é que você quer ser melhor do que eu? Nenhuma das 2 possibilidades teria sido bem vista pelo Elias. Tanto que Elias diz o seguinte: se me vires quando for tomado de ti, ele joga batata quente para cima e diz: quem decide é Deus. Se me vires, será assim com você, senão não. Mas a Bíblia diz que na hora deles passarem o Jordão, o Elias pega a capa, fere o Jordão, o rio se abre diante deles, eles passam a pé enxuto. Eu vou dizer de novo, não sei como você lê a Bíblia, mas tem uns crentes que lê a Bíblia de um jeito muito sem graça. Porque os caras lêem um negócio desse, imagina um cara passando o Jordão a pé enxuto, como se estivesse atravessando a faixa de pedestre, tipo, normal, todo dia acontece. Eu fico me imaginando no lugar de Eliseu, para não pagar o mico, para me conter. Eu atravessaria assim. Aliás, se fosse hoje, já puxaria o celular, faria um selfie para eternizar um momento no leito seco do rio. Deve ter sido uma experiência espetacular, porque uma nação inteira na geração de Josué viu. O Eliseu do lado do Elias tem uma versão VIP, só para ele. Isso aqui é brisa para nós. Fecha atrás. Só que agora eles estão do outro lado. E a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa os 2. E a Bíblia diz assim: e Eliseu viu quando Elias foi tomado. O que significa ele se viu? A linguagem de uns anos atrás, que isso tinha mais importância para nós no WhatsApp. 2 tiquezinhos azul. Mensagem recebida e lida. Ele entende: os céus estão autenticando o meu pedido. Só que Eliseu tem que fazer uma escolha. Enquanto ele vê o Elias subindo, a Bíblia diz que ele viu uma capa caindo. E agora ele vai escolher o que é que ele fica olhando. E ele simplesmente deixa de olhar para o Elias. E ele olha para a capa. Ele olha para a capa olha para ele. Ele olha para a capa. Eu não sei se era o mesmo pedaço de pano que um dia foi jogado sobre ele, mas ele sabia o significado. Ele passa a mão na capa. Agora imagine ele olhando para o rio, olhando para a capa, olhando para o rio.
e dizendo dentro de si: nem a pau que eu vou voltar nadando. Isso é a linguagem do inconformado, meu querido. Do nível do sobrenatural que eu já experimentei. É daqui para frente, não é daqui para trás. É daqui para mais, não é daqui para menos. Agora olha que extraordinário. Quando ele pega a capa, a Bíblia diz que ele vê o Jordão, mas bate no Jordão. E qual é o grito que ele dá? Onde está o Deus de Elias? E a Bíblia diz que o Jordão se abre. E ele passa a pé enxuto. Dessa vez é só dele o milagre. Ele não divide a travessia com ninguém. E quando ele passa, os filhos dos profetas vêm em conta dele, diz: o espírito de Elias está sobre ele. E aí eles vêm para Eliseu fazer um pedido: os deixa procurar o corpo de Elias. Ele disse: vocês estão malucos, esquece isso. Mas a Bíblia diz que insistiram, apertaram com ele de tal forma que eles vão. Depois de 3 dias, 50 homens fazendo buscas incessantes, eles voltam e dizem: não achamos. E o Eliseu faz o papel da esposa no casamento. Eu não disse? Todo marido sabe, quando ouve o conselho da esposa, é uma grande chance de terminar com ouvindo isso. E eu falei, eu avisei. Ele diz: eu não disse. Agora vamos parar para pensar, porque essa turma queria um corpo. E aí a gente precisa de uma lente cultural. O que é a lente cultural? Quanto mais importante alguém foi, mais tempo ele seria chorado na hora do sepultamento. Então na Bíblia você tem velórios de 7 dias. Aí você vai ter de 30, 40, prantos de 70 dias. Uma figura como essa não pode ir embora e a gente vai ficar chorando. Todo mundo queria um corpo para chorar. Agora, qual foi a frase de Eliseu quando feriu o Jordão? Onde está o Deus de Elias? Ele não pergunta cadê Elias, porque sabe que Elias foi embora para não voltar mais. Então deixa eu tentar te explicar algo. As pessoas vivem de um saudosismo de avivamentos passados. Esse povo quer chorar o avivamento que já terminou. O Eliseu está dizendo: onde está o Deus de Elias, o Deus dos moveres? Porque avivamentos passam, o Deus dos moveres continua conosco e sempre tem coisas novas para fazer. Eu não consigo te explicar porque alguns moveres de Deus são cíclicos. Eu ainda era garoto, eu ouvia meus pais e muita gente falar do avivamento da década de 60, 70, que foi chamado predominantemente, em alguns meios no Brasil, de um movimento de renovação espiritual. Deus visitou igrejas históricas fechadas, foi um movimento do Espírito Santo nunca experimentado na nação brasileira. Quando vem a década de 80, nós começamos a viver uma revolução na adoração brasileira. E não estou falando ainda de mudança de liturgia, nem da inologia. Mas eu lembro de um ambiente. Eu era criança. E você não precisava mandar as crianças ficar quietas. Porque um temor se manifestava na gente, naquela presença, que a gente não tinha coragem de se mexer. Era uma glória que quase que dava para pegar com a mão. A gente não tinha músico bom, não tinha música boa, não tinha equipamento bom. Porque, fala a verdade, as músicas eram brega pra caramba. Quem lembra disso? Não tinha equipamento bom, mas tinha uma glória que compensava tudo. Hoje em dia nós temos músico bom, equipamento bom, música boa, mas está faltando o peso da glória. Então veio a década de 90. Explodiu na nação um mover de sinais, milagres, curas. Você não fazia força. Eu brinco que o pregador dava um espirro, alguém era batizado do Espírito Santo. E nesse movimento eu já não era tão criança, eu estava começando meu ministério. Esse eu nadei de braçada. A partir do ano 2000 veio um movimento de crescimento de igrejas. E Deus sempre está trabalhando de formas cíclicas. Eu não sei o que determina o começo e o fim de um ciclo. Mas as pessoas tendem a chorar o ciclo que já passou. Tendem a viver de saudade daquilo que já foi, em vez de se encher de ânimo para aquilo que Deus fará. Quando Eliseu está dizendo: onde está o Deus de Elias? Ele diz: eu quero saber, é o next level, é o que vem a seguir, é a próxima parte do mover de Deus. Porque os ciclos terminam, mas o Deus de todos os moveres continua conosco. E o encerramento de um ciclo não é desculpa para que a gente não se empolgue com o próximo. Quando você olha para a Escritura, é evidente algumas coisas para mim. Êxodo, capítulo 3, de 10 a 13, fala do momento que eles lançam a pedra fundamental da reconstrução do templo, depois do período do exílio de Babilônia. A Bíblia diz que 2 grupos distintos fizeram um barulho tão forte
forte que o barulho de um concorria com o barulho de outro. De um lado, os jovens, a Bíblia diz que eles levantaram uma voz de júbilo, porque os jovens estão fazendo festa, porque nasceram e cresceram no cativeiro de Babilônia. Eles não conheceram o templo que Nabucodonosor mandou destruir. Eles ouvem as histórias de um avivamento passado. Eles ouvem que um dia a glória, a Shekinah de Deus manifestou-se naquele lugar, mas eles só têm histórias e vontade de experimentar. Mas pela primeira vez eles estão vendo indícios de que haverá uma restauração, de que o templo será erguido. Eles estão empolgados, Deus vai fazer algo novo, nós vamos vivenciar algo parecido com as histórias. Mas do outro lado tem um grupo chorando, e a Bíblia diz que o barulho do choro concorria com o júbilo dos jovens. Quem está chorando? Os velhos. Pergunta por que é que os velhos estavam chorando? Que conheceram a casa anterior, e consciente ou inconscientemente eles estão olhando para a nova e dizendo: nem a pau que isso vai ter ser tão bom como a nossa foi. A tendência daqueles que já viveram moveres anteriores é sempre desprezar o próximo, dizendo: bom é o que nós tivemos. Então me deixa dar uma palavra a vocês mais velhos de fé: para de botar água no mingau da moçada, porque Deus se move para frente e não para trás. Os moveres que nos aguardam serão melhores e maiores do que aqueles que já foram experimentados. É para esse grupo de velhos chorão que Deus levanta a gente como Ageu para dizer: ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo: eu farei algo maior e mais glorioso. Eu que aprendo com Eliseu é que nós temos que ansiar por mais. O Brasil já viu lindas manifestações de Deus, mas me ouça com atenção: nada se compara com aquilo que está a caminho. Deus está levantando os profetas para dizer: há ruído de abundante chuva. Mas preste atenção, não adianta ter palavra de Deus, não adianta Deus oferecer algo e não encontrar do lado de cá, da nossa parte, a devida interação. Nós precisamos de uma resposta para Deus. Essa casa já viu coisas lindas nesse tempo, muitas visitações de Deus, cultos e reuniões que vão ficar na história, na lembrança de muita gente. Mas me ouça com atenção: Deus fará coisas maiores. Deus fará coisas melhores. E nós não podemos viver só de saudade do que já passou e perder empolgação com aquilo que Deus fará. Há um momento de transição profética chegando para essa casa. Alguma coisa vai virar, uma estação será mudada, e Deus está de alguma forma tentando nos preparar para que a gente se empolgue e interaja com aquilo que Ele fará na próxima estação. Em primeiro lugar, eu destaquei o poder do inconformismo. Segundo, a partir de Eliseu e não só de Gideão, a necessidade de ansiarmos mais. Mas terceiro e último lugar, eu quero tentar refinar o que é ansiar mais. Nós precisamos aprender a deixar o bom de lado ou para trás para entrar no melhor. Porque ansiar mais não é só o cara que está ruim que quer ir para o bom. É mesmo aquele que já está vivendo algo dizer: eu posso avançar ainda mais. A mensagem bíblica sobre contentamento diz respeito a coisas materiais, não a presença nem ao mover de Deus. E quando eu olho para Eliseu, eu continuo vendo o mesmo perfil de um inconformado. Segundo Reis, capítulo 4, uma viúva de um dos filhos dos profetas o procura. Ela diz: teu servo morreu. O marido dela era um dos discípulos, dos filhos dos profetas. Ela diz para Eliseu: teu servo morreu. Não deixou seguro de vida, não deixou dinheiro guardado, não deixou previdência, nem a privada, nem a falida. Deixou nada, deixou uma dívida. E agora os credores estão à porta querendo levar meus filhos como escravos. O que você acha que essa mulher foi buscar em Eliseu? Consultoria financeira? Ela está indo atrás de um milagre, de intervenção de Deus. O Eliseu olha para ela, faz essa mulher parar de falar de problema e diz: vamos focar na solução. O que é que você tem em casa? De onde nós podemos começar? E essa mulher desanimada parece muito crente: ah, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. É impressionante como os crentes diminuem aquilo que eles têm. Deus chama para fazer algo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo, algo que eu tenho não muda nada. Meu querido, isso seria verdade se você estiver sozinho, mas trouxe Deus jogar no time, a conversa muda. Eliseu de novo vai calar essa mulher para ela não resmungar muito. Ele diz: vá
peça vasilhas emprestadas para suas vizinhas. Ele diz, vasilhas vazias, não poucas. Traduzindo, não poucas, o maior número possível de vasilhas. Ele diz, quando você trouxer, fecha a porta sobre você e os seus filhos. Coloque as vasilhas na sua frente. E aí você vai fazer o seguinte, vem a instrução. Antes da gente entrar na instrução. O que diz vasilhas vazias e não poucas? Porque se a vasilha vem pela metade ou mais, não tem muito espaço para preencher. Se vem poucas vasilhas, essa mulher iria limitar o que Deus vai fazer. Lembra da pergunta inicial? Quem determina a quantidade de vitórias? Quem dá flechado. Quem determina quanto óleo ou azeite seria multiplicado? Quem traz as vasilhas. Se forem poucas e não estiverem com espaço, pouca multiplicação. A Bíblia diz, quando chega a última vasilha, o azeite parou. Quem determinou a hora de parar a multiplicação? Quem dá azeite. E Deus será na sua vida, e o mover de Deus será na sua vida, do tamanho da sua expectativa e da sua fé. Agora, o Eliseu diz para essa mulher, fecha a porta sobre você e os seus filhos. Coloca as vasilhas na sua frente. O fecha a porta, eu creio que tudo é simbólico. Mas quando ele diz, coloca todas na sua frente, ele diz, ela vai fazer o seguinte, pega a vasilha, que está lá com o azeite, que Deus te deu. E você vai começar a derramar na primeira que está na sua frente. Vai derramando, 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 derramando. Quando encher, nem a primeira está cheia. Como é que a primeira que só tem um pouco vai encher? Ele está sinalizando que é um milagre de multiplicação. Ele diz, quando encher, para de derramar. Pega a vasilha cheia, põe para trás. Um dia eu estou lendo isso, falei, Deus, sério que o Eliseu falou isso para a mulher? Sabe que ele achou que ela tinha um retardo mental? Se ele não explica, olha, agora que está cheia, para, que a mulher ia lá ficar virando azeite o dia inteiro, enchendo o chão da sala da casa de óleo. Eu falei para Deus, desnecessária essa instrução. O Espírito Santo fala comigo e diz, a menos que não seja apenas uma instrução natural. E revelação é algo que se não explica. Uma fração de segundo você entende um volume de coisa que de hora que você gasta tempo e não consegue explicar tudo que entendeu. Mas deixa eu tentar te resumir o que eu entendi. O que Deus faria na vida daquela mulher não era um grande milagre. Era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha é um novo milagre. Cada vasilha é um novo milagre. Ele está dizendo, quando Deus tiver feito o primeiro, tira da sua frente e põe para trás. Traduzindo, não foque mais o seu olhar no que Deus já fez. Foca na próxima, no que Deus tem para fazer. Agora tem crente que nunca sairia da primeira vasilha. Quando ela estiver cheia, imagina ele abraçando aqui, meu Deus, eu aceito o milagre, eu aceito o milagre. Eu imagino os filhos vizinhos, deixa-me lá, eu aceito o milagre. Vender para pagar a dívida nem a pau. O cara ia guardar aquilo o resto da vida, como um troféu. Porque consciente ou inconscientemente ele estaria dizendo o quê? Nunca vai rolar outra dessa. Eliseu diz, pega o que Deus já fez, o bom, tira da sua frente, foca no próximo que ele vai fazer. E quando Deus encher a próxima, põe para trás e foca na outra. E quando encher, põe para trás e a outra. Em outras palavras, pare de olhar para aquilo que Deus já fez. Nós temos que ser gratos sim, satisfeito não. Enquanto tiver vasilha para encher, não é hora de parar, não é hora de acreditar, não é hora de deixar de desejar mais. Não importa quão bom seja o que Deus já fez, Ele tem mais. Pastor, alguns familiares meus se converteram, glória a Deus, celebre isso, mas tem mais familiar para ganhar. Pastora Selma multiplicou, glória a Deus, mas tem uma multiplicação para acontecer. Deus me usou na vida de alguém, glória a Deus, mas vai usar mais. Enquanto tiver vasilha, não é hora de você parar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Josué capítulo 13, a Bíblia diz que ele já era idoso. Algumas traduções mais antigas diz de forma mais polida, avançado em dias. E o capítulo 13 diz no verso 1 exatamente o seguinte: Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse, você já é bem idoso, como se ele não soubesse, e ainda há muita terra para conquistar. Josué é um livro de vitórias e de conquistas. 31 reis abatidos, vencidos de forma sobrenatural por intervenção de Deus. Josué era o cara. Eu estou um dia lendo esse texto e falei para Deus, sério que o Senhor está botando pressão no velhinho? O Senhor não tinha que dizer, você já é bem idoso, está na hora de aposentar?
Os céus não tinham que estar aplaudindo Josué. A maior parte da terra já tinha sido conquistada. Não sei se estamos falando de 65, 70, 80% da terra. A maior parte da terra. Eu falei, os céus não tinham que estar aplaudindo, em vez do Senhor estar botando pressão no velhinho. O Espírito Santo falou comigo, os céus nunca aplaudirão alguém que conquistou algo menor do que lhe foi disponibilizado. Deus diz, eu não prometi 70%, 80% da terra, eu prometi a terra toda. E Deus estava dizendo, quem foi que deu o direito de você se acomodar com algo menor do que o meu plano? Mexe o corpinho, velhinho. Corre atrás do preju. Tem muita terra para conquistar. Vocês têm vivido em especial para Birigui. Deus me trouxe para dizer, tem muita terra para conquistar. Tem muita terra para conquistar. Eu vou repetir, tem muita terra para conquistar. E nós precisamos não deixar de ser gratos a Deus por tudo que Ele fez. Mas não olhar só para trás. Olhamos para trás com gratidão e dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor. Precisamos olhar para frente com empolgação. Dias melhores virão. Uma história ainda mais linda será escrita. Eu sei que eu estou dando muita ênfase ao coletivo, porque há algo que Deus está fazendo com essa casa, como igreja local. Mas eu quero que você entenda isso no nível pessoal. Ele tem mais coisas para fazer na sua vida. Ele não terminou com você ainda. Quem foi que te deu o direito de dizer já está bom? O fato de estar bom não significa que não possa ficar melhor. E eu vim aqui instigar e provocar a sua fé. Eu vim te dizer, não ponha poucas vasilhas, não atire só 3 vezes. Ouse não se conformar com nada menor do que aquilo que Deus tem para você. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando, porque nós precisamos de tempo para orar aqui. O poder de Deus está nesse lugar. Amém. Olha, o Espírito Santo me diz, está curando alguém de uma hérnia de disco. E o que me vem ao Espírito, L3, L4. Não sei se entre as duas ou se são as duas. E o poder de Deus está tocando você agora. Eu creio que essa é a noite onde nós vamos ter manifestações do poder de Deus. Alguns crentes sinceros aqui que amam a Jesus e que não têm entendido a luta com esses pensamentos de morte que você está enfrentando. A autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a força e influência desse espírito de morte. Pega as suas forças agora. Eu declaro cada pessoa nesse lugar livre da sua influência, em nome de Jesus. Eu quero que você ore e clame a Deus para que Ele faça mais. Talvez há algo que você precise que aconteça na família. Talvez há algo que você entenda que tem a ver com o ministério e o propósito de Deus. Talvez seja algo no âmbito pessoal. Mas Deus está te dizendo, não se conforme. Não importa o quanto Ele já fez. Eu lembro de um pastor que já 30 anos atrás foi da primeira equipe pastoral que eu trabalhei. Toda vez que a gente encontrava ele, a gente perguntava para ele, e aí, Ailton, tudo bem? Ele dizia, tudo bem, mas tem espaço para melhorar. Nunca vi ele responder outra coisa. Tudo bem, mas tem espaço para melhorar. Os inconformados são desses. Outro dia eu falei com alguém, ele me disse, estou vivendo o melhor momento. Eu falei, já chegou lá? Ele falou, de jeito nenhum, é o melhor até agora. Dá para melhorar. Deus tem mais para as nossas vidas. Aleluia! E há um ambiente de ação de Deus. Há um ambiente de intervenção. Mas eu quero que você entenda que isso não se limita a algumas coisas que Deus vai fazer só aqui e agora. Tem um manto de cura sobre nós aqui hoje. Tem alguém que entrou aqui muito mal, que vem, no meu espírito é vesícula. Eu não sei se está com pedra aí, se tirou ela, mas você entrou
realmente passando mal, o Senhor está te tocando agora. E sintomas estão desaparecendo agora, enquanto eu falo com você. E algumas dessas coisas Deus está fazendo é para chamar a nossa atenção, para dizer, gente, eu estou aqui, eu estou disponível. Mas você não precisa que alguém te toque, que alguém ponha as mãos ou revele o seu problema. Que quem resolve o seu problema não é o pregador, não é nenhum pastor da casa, é o Senhor Jesus que está andando no nosso meio aqui hoje. Há uma mobilização de anjos nesse lugar. Eu não percebo isso com frequência, mas eu sinto que haverá intervenções em famílias que estão tendo algumas lutas, algumas guerras. E o Deus que prometeu que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais está disponibilizando intervenção, e você precisa crer. E não é hora de dar só 3 flechadas. Fale com Deus, levante sua voz. Quantos os músicos ministros, não cante com eles, mesmo que você conhecer a melodia. Eu quero que você ore, ore. Não importa qual a direção Deus está te levando a aplicar aquilo que você ouviu, ore. Sopra desse lugar, Espírito de Deus. O Senhor é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé. Sopra sobre a fé de cada um dos meus irmãos e irmãs hoje. Tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Cristo. Eu oro que o Senhor vivifique a palavra pregada no coração de cada um. Que haja um novo nível de resposta. Que toda amarra do conformismo caia por terra hoje. Que possamos, ó Deus, chacoalhar isso de sobre as nossas vidas e entrar num modo distinto de resposta para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos por dias de avanço, ó Deus, nessa casa. Oramos por rompimento no reino do Espírito. Que venham conquistas maiores. Que venham manifestações maiores. Que venham provisões maiores. Que venham colheitas maiores. Estende a tua mão, Senhor. Estende a tua mão. Nós clamamos em nome de Jesus. Nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Porque embora muitas vezes não estamos duvidando de tudo, também não estamos crendo plenamente. E nós queremos cooperar contigo em vez de te limitar. Estende a tua mão. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história
pessoa, às vezes isso pode acontecer de forma replicada com mais gente. Mas você estava com uma situação além do comum, que alguém diria um pouquinho mais preocupante, de um diagnóstico de pedra nos rins, cálculos renais. Isso não só tem trazido dor e aflição, mas me parece ser uma situação mais incomum do que o normal. Então me ouça com atenção. Isso vai acontecer depois que você sair daqui. Eu não sei se hoje à noite quando chegar em casa, ou amanhã cedo quando você acordar. Mas o que eu sinto no meu espírito é depois de sair daqui. Em algum momento você vai surpreender indo ao banheiro. Porque na hora de urinar você vai ouvir o barulho da pedra batendo na louça, na cerâmica do vaso. Agora me ouça, da pedra ou das pedras, o mais nojento que possa parecer, dá um jeito de recolher o troféu. Porque a pergunta de alguns, até do médico, talvez será como algo desse tamanho saiu pela uretra, sem produzir dor ou dano. Isso que você vai dizer: meu Deus falou comigo no culto e foi Ele que fez. Já estava cansado e você já tinha desistido de orar e esperar por algo que não viu acontecer. Mas sua fé foi sobrenaturalmente turbinada hoje durante a palavra. Eu estou falando com uma mulher e você ousou acreditar mais uma vez que Deus abrirá sua madre para que você tenha filhos. Eu creio que você vai sentir um calor dentro de você agora, enquanto eu estou falando. Para que não seja necessário só esperar o dia da evidência para saber que Deus começou a fazer hoje. E ouça, há um ambiente de liberação de Deus aqui. Eu quero insistir com você, você não precisa de uma palavra específica. Você só precisa estender a mão e tocar no teu Senhor pela sua fé hoje. Pastor Samuel, o que eu vou falar agora eu não costumo falar em púlpito. Esse é o tipo de coisa que a ética nos manda falar só para a pessoa à parte. Mas de alguma forma Deus quer preparar o que está por vir. Você sente que se aproximam os dias da transição. Mas o livro de Eclesiastes diz que o sábio entende o tempo e o modo. Nunca se pode discernir só o que será feito, mas o como e o quando. O Senhor diz que você não precisa se preocupar com o que vem na sequência, porque é uma transição dos céus, é uma estação profética. Não tem a ver com quem lidera, tem a ver com o dono da igreja. E isso não vai decair, não vai estagnar, apenas vai avançar.
Mas é necessário um discernimento. E Ele dará compreensão e sabedoria, bem como aos seus líderes. Eu sinto que eu preciso dizer pelo Espírito de Deus na frente da igreja: o Senhor da igreja, a quem você vem orando há tanto tempo, já encaminhou tudo. Só vai mostrar tudo que está pronto, mas está tudo preparado. Agora, não confunda a transição de função com aposentadoria. Isso não será só aposentadoria, é uma mudança de função. Você terá importância e relevância não só para casa, mesmo depois do que vem, mas para algo mais além da casa. Nós te abençoamos, te empurramos para o próximo nível hoje. Te empurramos profeticamente para o próximo nível hoje. Lindas nesse lugar, nos envolva. Deixa que Ele te banhe na presença dEle nesse momento. Espírito Santo.
nos conformar. Nós declaramos que queremos cada vez mais em Ti, cada vez mais. Nós abençoamos esta casa. Maria, Samuel, eu declaro as mãos do Senhor sobre vocês esses dias. Uma unção poderosa do Espírito Santo. Pastores que estão aqui, preparem-se, porque esse é o tempo do Senhor expandir. Não limite as brechas, não limite aquilo que Deus vai fazer. O Senhor está colocando diante da sua igreja a maior janela de oportunidades da história. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de multidões. Uma cidade, uma região vai ser ganha para a glória de Deus. Não é você, não é apenas a sua família. O Senhor está trazendo mais, queridos. Há uma janela que está sendo aberta e profeticamente você está ouvindo: atire as flechas, atire flechas. Abençoa a tua vida nessa noite. Eu quero declarar, Samuel, que nesse próximo segundo semestre o Senhor vai surpreender esta casa e a vida de vocês, porque vocês não vão limitar a ação do Espírito Santo nesse lugar. O Espírito Santo vai soprar livremente nesta casa. As pessoas vão se abrir ao mover do Espírito Santo, e esse mover trará pessoas vão passar aqui pela rua, vão passar aqui por perto e disseram: eu vi algo diferente, eu vi uma luz diferente sobre aquele lugar, e nós queremos aquilo que tem. Pessoas vão entrar chorando aqui, vão dizer: eu quero esse Deus que se move aqui. Nós abençoamos a tua vida, abençoamos os líderes desta casa e declaramos: Pai, derrama as tuas mãos nessa noite. Pastores, preparem-se, o Senhor está movendo na vida de vocês. Esse mover é para todos, não é para um, é para a igreja do Senhor nesses dias. Eu abençoo a vida de vocês, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor.